Oi, seja bem-vindo, bem-vinda ao Colorir Artesanato e Companhia. E hoje eu trouxe um passo a passo de boneca de pano muito fofo, mas antes de iniciar, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações e segue também lá no Instagram, @colorirartesanato_cia. Depois que imprimir os moldes, você vai recortar. O link vai estar aqui na descrição, caso você esteja chegando pela primeira vez aqui no canal. Com o molde da cabeça, você vai riscar sobre o tecido dobrado. Aqui é um algodão cru, se não tiver, pode usar o tricoline, o percal, que dá certo também. Então, dobra, risca e recorta, deixando uma margem aqui para costura. Não é para costurar agora, porque a gente ainda vai fazer aquela pintura, as marcações dos olhos, nariz e boca. Então, primeiro você recorta e deixa reservado. Para os braços fiz a mesma coisa, dobrei o tecido e risquei aqui usando esse molde e depois fiz uma costura, lembrando de deixar aqui uma abertura para a gente desvirar depois e encher com a fibra, tá bom? Então aqui ó, iniciei dando retrocesso, fui e finalizei aqui dando retrocesso novamente. Deixei essa abertura. Aqui você vai fazer um pique com a tesoura só nesse cantinho, tá? Da mãozinha. E pode encher e fechar a abertura com uma costurinha rápida e reserva os braços. Aqui eu também já costurei, dobrei o tecido, posicionei o molde e risquei, só que aqui eu fiz um pouquinho diferente, isso é opcional, tá? Se você quiser o pescoço mais alongado, é só você subir 1 centímetro, mais ou menos, e vai deixar o pescoço um pouco mais longo. É só acrescentar aqui alguns centímetros e você vai ter aí um pescocinho mais alongado, isso é opcional, tá? Então, aqui já risquei, costurei, dando retrocesso aqui, finalizei aqui do outro lado e deixei essa abertura aqui para desvirar e encher com a fibra. Já enchi com a fibra, aqui eu vou dar uns pontinhos para fechar e vou costurar um braço aqui e outro aqui. Vou colocar um botãozinho dessa forma e vou costurando até ficar bem firme. Se você tiver aquela agulha para fazer boneca, uma bem grande, facilita bastante na hora de costurar os membros, enfim. Eu não tenho ainda, vou providenciar a minha, mas fica aí a dica para vocês. Caso contrário, é só usar a agulha normal, com muito cuidado, e vai colocando um de cada vez, tá bom? Caso tenha aquela agulha grande, você vai poder costurar esse bracinho e atravessar o pescoço aqui até o outro lado. E aí você vai costurando, passando de um lado para o outro. Na perna, eu fiz o seguinte. Dobrei o algodão cru, posicionei aqui para riscar. Só que essa perninha eu vou fazer um pouco diferente do que eu já fiz aqui no canal com as outras bonecas. Aqui no pezinho eu quero que ele fique com uma base na sola e que a perninha fique bem firme em pé, tá? Então, para fazer isso, você vai pegar o molde, vai riscar, tá bom? Só que, ao invés de arredondar aqui nos cantinhos, na frente e no calcanhar, você vai passar direto esse risco até aqui. Então, usa uma régua se precisar, mas é somente isso. Você vai riscar normalmente, mas quando chegar aqui, você vai riscar até o final e aqui na frente do mesmo jeito. Vai riscando e quando chegar aqui, é só passar direto até o finalzinho do corte. Desse corte para cima, tem 1 centímetro, então vocês vão marcar e aí recortar, deixando esse espaço aqui de 1 centímetro. Vai ficar
assim, ó. E para fazer a parte de baixo, vocês vão precisar cortar 2 pedacinhos de papelão e um pedacinho de feltro. O molde é esse aqui, da sola. Eu vou deixar disponível também para você baixar e imprimir. E aí, o que é que nós vamos fazer? Para os 2 pezinhos, vocês vão precisar, no caso, de 4 pedaços de papelão e 2 de feltro. Como a outra perna já tá pronta, então aqui eu tenho 2 para sola e um pedacinho de feltro. Aqui eu risquei com giz de alfaiate sobre o feltro e vou fazer uma costurinha para franzir depois esse pedacinho de feltro. Então, vou fazer em toda a bordinha aqui essa costura com linha normal e vou franzir um pouco, tá? Porque depois que isso tiver costurado, você vai franzir com esse pedacinho de papelão. Prontinho, agora é só franzir e costurar. Aqui, dá um pontinho. E vai ficar desse jeito e você vai reservar. Aqui na parte da perna, eu já desvirei. Aqui ficou aquela abertura, por onde eu vou encher com a fibra. E aqui tá aberto pra gente colocar a solinha de papelão, tá bom? Então, fiz uma costurinha à mão mesmo, para depois franzir. E agora é só posicionar a sola aqui dentro. Lembrando que essa parte mais pontuda da sola fica no calcanhar e essa mais arredondadinha aqui fica na parte da frente do pé. Inclusive, no próprio molde eu coloquei um C aqui na pontinha para vocês lembrarem disso. Já fiz, coloquei aqui o papelão dentro e fiz aquela costura e franzi um pouco, tá? Aqui, ó, vocês vão colocar um pouquinho de cola quente somente nessa parte do meio. Não põe aqui na borda, porque depois vai ter dificuldade na hora de costurar a solinha, tá? Aí a agulha vai ficar tentando perfurar na cola, já dura, então não fica bom. Então aí você põe cola aqui no meio e vai colar essa sola aqui embaixo, tá? Depois que você colar bem, aí sim você vai pegar uma agulha com a linha preta e vai costurando aqui bem na bordinha, unindo essa parte na outra, tá? E aí vai ficar desse jeito aqui. Colei aqui embaixo e depois fui costurando para reforçar aqui e prender esse pezinho na sola. Tá tudo bem costuradinho e aí depois eu vou fechar essa abertura e depois eu vou pegar tinta de tecido e vou pintar aqui esse pezinho para fazer um sapatinho. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, você vai arredondando aqui na frente também. Aqui, você faz uma linha reta, pode usar fita métrica para ajudar, ou uma régua maleável, você pode usar também, e vai traçando aqui um risco até chegar nessa outra ponta, ó. E aí, toda essa parte que eu risquei, eu vou pintar com tinta de tecido da mesma cor da solinha. Então, vai esconder toda essa partezinha aqui, vou pintar tudo. E depois, eu vou pegar uma tirinha de feltro e começando aqui, eu vou colar, põe um pouquinho de cola quente e vou finalizar fazendo uma bordinha aqui nessa parte da sola para fechar toda essa costura e ficar com um acabamento legal. Então, vou fazer isso
vou pintar, esperar secar e aí vou fazer esse acabamento com a tirinha de feltro, tá? Então aqui eu vou dar continuidade nessa perninha e mostro para vocês. Prontinho, terminei, fiz a pintura, esperei secar e depois, com uma cola quente, eu botei um pinguinho aqui e fui colando ao redor com uma tira de feltro. E eles ficam assim, tá? Bem melhor, né? Com a solinha feita de papelão. Agora é só pegar essa outra parte do corpo. Aqui eu já costurei os bracinhos. E aqui você vai posicionar dessa forma a perninha, uma de cada vez, do lado. Coloca um botãozinho aqui e vai costurando, deixando isso bem firme, com a costura bem reforçada. Aqui do outro também. E aí reserva a sua bonequinha. Para a pintura do rostinho, nós vamos precisar do molde da cabeça. Primeiro você vai riscar no algodão cru 2 vezes e vai pegar uma das partes e fazer as marcações para pintar com a tinta de tecido. Então aqui tem o molde da cabeça, já risquei, deixei aqui uma margem, tá? Para costurar. E aqui eu fiz esse molde para facilitar a vida de vocês e a minha também, obviamente, porque aqui tá metade do rostinho, já com os cortes do nariz, boca, olho e sobrancelha. E isso vai fazer você economizar bastante tempo na hora de fazer as marcações. Então, não vai ser mais necessário usar régua nem a fita métrica. Então, depois que imprimir, você vai recortar e aqui fazer esses cortezinhos, deixando esse espaço do nariz e da boca. E aqui, para o olho e sobrancelha, você vai precisar fazer um corte aqui, tá? Pode cortar, não tem problema. Aqui estava destacado, ó. Eu tinha recortado, e aí vai facilitar muito na hora de cortar esse círculo aqui do olho e esse tracinho da sobrancelha. Depois que fizer isso, aí sim, você vem aqui atrás e põe um pedacinho de fita para poder fechar esse corte que você fez, do olho e da sobrancelha, tá? E aí vai ficar o seu molde, uma espécie de stencil, vamos supor. Se você quiser, pode pegar um pedacinho de acetato e transferir isso para o acetato recortar e vai ficar muito melhor, porque é um tipo de material mais estruturado do que o papel. Então, você decide depois o que vai fazer. E vai cortar também esse círculo aqui. Depois, você vai riscar aqui sobre o algodão cru, posiciona e risca. Usa um lápis, tá? E aí você vai riscar esse tracinho do nariz, da boca, do olho e da sobrancelha. Depois que riscar, é só espelhar esse molde. Vira para o outro lado e faz a mesma coisa, deixando tudo bem certinho. Depois que riscar, você vai pegar esse molde aqui, ó, menor, e vai posicionar um pouquinho aqui acima para fazer essa meia lua embaixo. Então, coloque aqui um pouquinho acima e deixa uma meia lua embaixo. E aí você risca, faz a mesma coisa no outro olho, vê se ficou tudo certinho. E agora é só pintar. Aqui eu fiz uns riscos, tá? Para fazer os cílios. E com a canetinha permanente é só cobrir aqui a sobrancelha. Eu uso sempre essa ponta mais fina, né? Fica bem mais fácil, que a outra é muito grossa, então essa ponta aqui fica ótimo para você fazer cílios, sobrancelha, cobrir o nariz. E aqui eu usei um pincel bem fininho para poder cobrir com a tinta de tecido rosa. E esse tracinho aqui no cantinho da boca é opcional, se você não quiser fazer, não tem problema. Então aqui, ó, já fiz a sobrancelha, os cílios eu gosto de pintar depois, né, de fazer aquela pintura com a tinta de tecido, então vou deixar por último. E agora nós vamos pintar. Você vai diluir um pouquinho de tinta de tecido numa vasilhinha com água.
tá? Aqui eu fiz, ó, é bem pouca mesmo. Eu boto um pinguinho aqui, misturo a tinta e espalho, tá? E aí, vai pintar essa meia lua com a tinta branca. Já fiz essa pintura aqui, ó, da parte de baixo, pintei de branco. E com a tinta marrom, eu preenchi a outra parte. Se você quiser deixar num tom mais claro, é só misturar um pouquinho com a tinta branca. Então, agora com a tinta preta, você vai fazer um círculo exatamente aqui, ó, encostando nesse limite aqui entre o marrom e o branco, tá? Note que no outro, ó, fiz bem próximo mesmo dessa parte de baixo. Não dá para perceber muito porque o preto não destaca tanto no marrom, mas ó. E aí eu vou pintar e mostro para vocês, pra gente dar continuidade. Já fiz. Olha só, não deu para notar tanto, mas tá aqui. E aí eu vou pegar a minha canetinha, vou deixar secando um pouco, tá? Depois que secar, aí você vai pegar a caneta permanente e vai contornar esse olho e fazer aqui os cílios. Então, eu vou fazendo um tracinho aqui, ó. Faço outro aqui embaixo também. Lembrando que isso é opcional, se você quiser fazer só em cima, não tem problema. Marca primeiro com o lápis, porque se errar, tem como apagar. E depois é só cobrir. E agora é só fazer o contorno aqui ao redor do olho. Bem de leve, para ficar um traço delicado. E finaliza fazendo aquele brilho com a tinta branca. Depois que contorna, o olho fica mais destacado, né? Eu gosto muito de contornar com essa caneta. E agora é só pegar um pincel com a pontinha fina e vai molhar na tinta branca para fazer o brilho. Já fiz aqui, ó, o brilho nesse outro olho, um na parte superior esquerda e outro um pouquinho abaixo, bem pequenininho. Olha só. Dá um charme a mais aí no olhar da boneca. Eu sempre gosto de fazer esses pontinhos de luz aí nos olhos. E agora eu vou colocar um pouquinho de blush nas bochechas dela. Isso é opcional também, mas eu sempre gosto de deixar o rostinho rosado. E aí vai fazendo movimentos circulares, tira sempre o excesso antes de colocar no rosto. E quando chegar no tom que você mais gosta, assim, aí você para, dá umas batidinhas para sair os pelinhos que às vezes saem. E agora é só fazer um detalhe a mais, que também é opcional. Eu gosto de pegar a tinta de tecido com pincel bem fininho e fazer um coraçãozinho bem minúsculo aqui, um em cada bochecha. Se você quiser, você faz isso. Você pode também colocar um pouquinho de blush no nariz, para deixar o nariz um pouquinho rosadinho. Olha só, com uma gracinha. Depois que tudo tiver sequinho,
Você vai colocar direito com direito e vai costurar tudo isso sem deixar abertura. Dá retrocesso no começo e no final. E a abertura, depois que costurar, você vai deixar para fazer aqui, ó, um pouquinho perto da costura, né? Lembrando que a costura vai ser feita em cima desse risco aqui. E o corte a gente faz com o descosturador aqui, depois de estar costurado. E com muito cuidado para que o corte pegue somente nessa parte do tecido e não aqui, tá? Então, eu vou para a máquina, vou costurar e mostro para vocês. Já costurei, tá tudo fechado aqui e deixei para fazer a abertura nessa parte superior, tá? Então, eu vou desvirar por aqui, vou encher com fibra e depois fecho com os pontinhos com a agulha comum mesmo. Para fazer a jardineira, eu vou usar esse molde aqui da parte da frente e vou riscar no tecido. Aqui eu tenho tricoline, dobrei direito com direito e coloquei em cima para riscar, deixando uma margem de costura. Aqui já tá tudo costurado, eu usei uma linha preta e deixei uma abertura para desvirar. Depois que eu costurei, eu cortei o excesso de tecido, cortei um pouquinho as pontas e agora você vai fazer isso mais uma vez, tá? Aqui eu já desvirei essa outra parte, vou desvirar essa e aí vai ficar prontinho para depois passar o ferro. Para a parte de baixo, você vai precisar cortar uma faixa de tecido na medida de 30 centímetros por 15. Vai fazer a bainha aqui embaixo e aqui em cima também vai costurar. E depois você vai aumentar o ponto da sua máquina e fazer outra costurinha aqui, sem dar retrocesso, com um ponto bem grande. Começa aqui, finaliza desse lado e depois vai puxar o fio de trás para poder franzir. Então aqui eu já franzi essa parte, você vai fazer isso mais uma vez. Aqui eu tenho outra parte já toda costurada. E agora você vai colocar direito com direito aqui do busto, assim. E vai franzir para que fique exatamente alinhada aqui a esse busto. Depois que franzir, vai alfinetar tudo e passar uma costura dando retrocesso no começo e no final. Na outra parte, vai fazer a mesma coisa. Você vai precisar também de 2 alcinhas. Vai cortar 4 pedacinhos de tecido na medida de 16 por 4 centímetros. Coloca direito com direito, faz uma costurinha e deixa uma abertura para desvirar. Inicia a costura dando retrocesso, no final também. Na hora de costurar, se quiser, você pode costurar fazendo linha reta aqui na parte de cima ou arredondar aqui quando chegar nesses cantinhos. Eu preferi arredondar um pouco, mas é opcional. Se quiser, pode fazer tudo reto, que não tem problema. Aí costurei, cortei o excesso de tecido, desvirei pela abertura que eu deixei e ficou assim. Agora já tá tudo prontinho para passar o ferro. Para a blusa, você vai precisar desse molde, vai estar tudo aqui disponível para você baixar depois e imprimir. Então, aqui eu tenho o molde da blusinha, a parte do busto, e você vai riscar 2 vezes no tecido com a estampa que você mais gostar. Então, risquei aqui. Não precisa deixar margem de costura, pode riscar e cortar exatamente onde você riscou, porque aqui já tá com a margem de costura. Então, eu risquei 2 vezes, depois fiz a bainha aqui na parte de baixo, na parte de cima, e vou reservar. Aqui eu tenho as mangas, eu usei esse outro molde. A diferença é que o do busto é um pouco maior. Você vai fazer a mesma coisa, vai riscar no tecido. Não precisa deixar
uma margem de costura, risca, recorta e depois faz uma bainha na parte de cima e na parte de baixo. Aqui serão as mangas. Agora eu vou pegar uma manga e uma parte aqui do busto e vou unir aqui essa cava. Vou deixar bem rente, bem certinho aqui, ó. Vou alfinetar e passar uma costura reta, dando retrocesso no começo e no final. Vou fazer uma costurinha aqui. Vou pegar a outra manga e fazer a mesma coisa. Unir direito com direito aqui. Vou alfinetar e fazer essa costura dando retrocesso no começo e no finalzinho, tá? E vai ficar assim. Depois que você fizer a costura, aí você vai pegar a outra parte do busto, vai colocar aqui direito com direito, e essa cava aqui da manga você vai unir com essa cava que ficou aqui, esse corte na segunda parte do busto. Então, vai alfinetar e fazer a mesma coisa. Uma costurinha, dando retrocesso no começo e no final. Aqui do outro lado faz a mesma coisa, ó. E costura aqui também. Ó. Depois que costurar, vai ficar assim, tá bom? Depois que costurar tudo, você vai fazer um acabamento com zigue-zague aqui em todas essas costurinhas que a gente fez. E ao finalizar, você vai iniciar a costura aqui da manga, vai seguir aqui e finaliza desse lado. Faz a mesma coisa do outro. Inicia uma costura, deixa tudo alfinetado para facilitar. Inicia a costura aqui, dando retrocesso, vai seguindo até aqui, finaliza dando retrocesso novamente. Depois, você pode dar 2 piques aqui embaixo, nas axilas, para não ficar repuxando depois que desvirar. E finalizar fazendo zigue-zague também para um acabamento melhor aqui nesse tecido. E aí vai estar pronta a sua blusinha para desvirar e a gente dá continuidade aí às costuras, tá bom? Eu vou fazer tudo isso, inclusive aqui na parte da jardineira, e depois eu vou mostrar como ficou tudo. Depois que eu finalizei as costuras, coloquei direito com direito e fiz uma costurinha aqui em cada lado, dando retrocesso no começo e no final, e depois fiz um zigue-zague com um ponto bem fechadinho aqui nas laterais, tá? Aí você vai desvirar. Depois eu vou passar o ferro para deixar tudo bem passadinho. Depois de costuradas as alças, desvirei pela abertura que eu tinha deixado e passei uma costurinha aqui ao redor do pesponto e ficou assim. Também vou passar o ferro depois e aí já pode vestir na boneca e deixar na altura que você achar melhor, tá? Então precisa vestir primeiro e depois você vai regulando como vai ficar aí a altura dessa alça no ombro dela. Depois é só dar uns pontinhos. Aqui eu vou usar botões em forma de flor para poder dar um charme aí nessa alça da jardineira. Do outro lado vou colocar também os 2 botões, deixar tudo certinho, a altura, e vai ficar pronta. Aqui na blusa finalizei aquelas costuras também, fiz um zigue-zague para fazer o acabamento. E depois, com uma linha de crochê, eu fui costurando à mão mesmo, ao redor dessa gola, tá?
porque depois a gente vai franzir. Aqui onde a gente vai amarrar, vai ficar nas costas da boneca. Então, aqui também, ó, costurei nas mangas, porque depois é só franzir o corpinho dela, dar um laço e vai ficar pronta aí a blusinha. E aí depois você já põe a jardineira por cima e vai ficar um charme. Agora vamos para a calcinha. Para fazer a calcinha eu cortei um pedaço de tecido na medida de 60 por 18. Fiz uma costurinha, uma bainha na parte de cima, na parte de baixo, e na parte de baixo eu já aproveitei e costurei uma rendinha, tá? Depois que eu fiz tudo isso com o tecido aberto, aí sim eu dobrei direito com direito e fiz uma costura reta aqui nessa lateral, dando retrocesso no começo e no finalzinho, e depois fiz um zigue-zague como acabamento. Depois que fizer isso, você vai dobrar e vai vincar aqui para descobrir o meio dessa parte aqui do tecido, tá? Depois que vincar, você vai pegar uma régua, daqui de baixo, vai medir para cima 6 centímetros e vai riscar. Depois que riscar, você vai fazer uma marcação ao redor, arredonda aqui essa parte do fundo e segue até aqui. É justamente em cima desse risco que você fez ao redor dessa linha reta que a gente tinha feito, que você vai costurar, dando retrocesso no começo e no final. Depois que costurar, aí sim, você vem com a tesoura e corta nessa linha que você fez aqui, ó. Dá uns piques e aí ela não vai ficar repuxando depois que desvirar. Se quiser, já pode passar também o zigue-zague aqui. E essa é uma forma bem fácil de fazer a calcinha, mas existe outra forma de fazer. Mas essa daqui é a mais simples possível para você fazer a calcinha da sua boneca. Olha aqui. Eu quis fazer nesse tamanho bem maior, porque eu quero que ela fique bem cheinha, tá? Depois quando franzir. E você tem que levar em consideração também o fato de que o pezinho com a sola que a gente fez de papelão lá no início, ele é bem larguinho, né? Então, tem que ser uma abertura bem grande para passar o pé tranquilo. Tá prontinha? Agora é só pegar uma linha de crochê e com uma agulha comum, fazer uma costurinha à mão mesmo, alinhavando tudo isso, aqui embaixo também, para depois franzir no corpinho da boneca e vai ficar pronta a calcinha. A cabecinha já tá cheia com a fibra. Para os cabelos, você vai fazer 4 mechas, cada uma delas vai ter 50 centímetros, e aqui eu usei apenas um novelo de lã. Agora vamos posicionar a primeira mecha de lã um pouquinho abaixo da costura e vamos dar uns pontinhos com agulha comum e uma linha da mesma cor da lã. Depois faz a mesma coisa com as outras 2 mechas. Agora vamos fazer a colagem aqui pelas laterais, depois vai colando as mechas até cobrir toda a nuca. Já colei, agora vou virar para o outro lado e costurar a 4ª mecha aqui próximo da testa. Já costurei, agora vou colar e fazer 2 tranças. Para facilitar na hora de fazer as tranças, eu usei esse prendedor de cabelo e aí sim facilitou na hora de amarrar as pontas usando o fio da própria lã. Agora chega de suspense e vamos lá ver o resultado dessa gracinha de boneca.
E essa foi a costurinha de hoje, eu achei que ficou muito fofa com essas tranças, colei um lacinho em cada uma delas. O chapéu eu já ensinei como fazer, então se você tá chegando agora no canal e ainda não viu o vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar e aprender. Então, esse foi o resultado. Aqui nos pezinhos eu colei um lacinho em cada um deles, ficou uma graça. E é isso, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de seguir também lá no Instagram e até o próximo passo a passo.